Tá bom, então. Bom dia a todos, então. Nesse segundo seminário do LabMem, né? Eu sou o professor Jean Carlos Miguel, do Departamento de Política Científica e Tecnológica, e um dos professores pesquisadores do LabMem. Bom, nessa apresentação eu vou apresentar, discutir com vocês o andamento da pesquisa, né? Do meu projeto de pesquisa que eu propus quando eu entrei aqui no departamento como professor, que é uma pesquisa sobre a governança da transição energética, tendo como estudo de caso a trajetória da energia solar no Brasil. Então, é uma pesquisa que é financiada pela FAIPEX, né, pelos projetos PIND da FAIPEX, né, uma modalidade para professores início de carreira, e um auxílio regular da FAPESP. Né? Então, eu tenho conduzido essa pesquisa, trabalho de campo, né, em torno aí de mais ou menos 1 ano e meio, né? Então, o que eu vou apresentar aqui são dados e análises que ainda estão em curso, né, nessa pesquisa. Então, a estrutura dessa apresentação, né, eu vou apresentar aqui em duas partes, que compõem a pesquisa, né? Então, uma primeira parte sobre uma abordagem multinível da dinâmica da transição da energia solar, né? Que eu vou usar esse ferramental da perspectiva multinível para pensar como a energia solar ela se tornou um recurso renovável importante na matriz energética brasileira. E na segunda parte eu vou tratar mais diretamente da governança na perspectiva dos estudos de ciência, tecnologia e sociedade, né? Então, é importante dizer que o meu olhar aqui para a discussão sobre a energia solar, ele vem dessas lentes, né, emprestadas dos estudos de ciência, tecnologia e sociedade, né? Pensando o caráter sociotécnico, né, e coevolutivo da sociedade e da tecnologia. O objetivo geral dessa pesquisa, né, é compreender as dinâmicas de transição para a sustentabilidade, né? Algo que já se forma aí no cenário internacional como uma linha de pesquisa, né? Entender as transições para a sustentabilidade, né? E o meu caso é sobre transição do setor elétrico brasileiro. Então, eu vou ter como estudo de caso aí a energia solar fotovoltaica, mais especificamente a solar fotovoltaica de geração distribuída, né? Duas perguntas fundamentais, né, me conduzem nessa pesquisa, né? Como a trajetória da energia solar no Brasil passou a disputar o regime sociotécnico do setor elétrico brasileiro, né? E a segunda, quais imaginários sociotécnicos orientam a ação de distintos atores engajados na governança da energia solar no Brasil. Ou seja, eu tenho um olhar aqui dirigido, primeiro, para entender essa evolução, né, essa trajetória da energia solar no Brasil enquanto tecnologia. Depois, eu acredito que, de maneira complementar, essa discussão, eu dirijo isso mais para os aspectos políticos dessa trajetória, né? Como uma forma complementar à discussão proposta pela teoria multinível. Então, metodologicamente, né, eu tenho essas duas perguntas que eu apresentei, que me conduzem, né, na pesquisa. Os marcos teóricos, né, são totalmente fundamentados, né, nos estudos sociais de ciência e tecnologia. Então, como eu falei, né, a teoria multinível, por um lado, me ajuda a responder essa primeira pergunta, né? E, por outro, os conceitos de imaginários sociotécnicos, né, de políticas materiais das infraestruturas, que são dos estudos de ciência, tecnologia e sociedade, me auxiliam a pensar essa segunda pergunta, né? Eu tenho aplicado técnicas de pesquisas qualitativas, né? Eu realizei já 18 entrevistas semi-estruturadas com vários atores de várias instituições, né, envolvidas com a energia solar, associações, a ANEEL, a EPE, integradores, né, que são instaladores de painéis solares. Então, eu fiz um sample bem variado de entrevistas, né? Eu tenho usado software de transcrição dessas entrevistas, que essas entrevistas têm sido gravadas em áudio e em vídeo, e eu tenho usado esse software para as transcrições, né?
E também, por outro lado, eu realizei a participação, né, em eventos e manifestações do setor solar, né? Então, e esses eventos eu consegui realizar uma espécie de observação das discussões, né, dos ambientes em que o setor solar tem se organizado, né? Eu também tenho acompanhado os grupos de energia solar nos grupos de WhatsApp, né, e redes sociais. Eu participo do grupo do WhatsApp de energia solar, onde eu tenho acompanhado também a discussão em torno das questões que envolvem energia solar no Brasil. E eu tenho usado também a inteligência artificial do ChatGPT, né, para fazer a tipificação, né, e a organização dos dados dessas entrevistas, né? Então, as categorias que eu uso aqui, elas foram criadas com auxílio da inteligência artificial, né? E o método é uma análise, por um lado, uma análise de conteúdo, né, de documentos, de entrevistas. Tem alguém com o áudio ligado aí, eu acho, né? Se, por favor, se puder te ligar. Estou ouvindo um cachorro latir aí por trás. E por outro, o método etnográfico, né? Eu não cheguei ainda a fazer um trabalho de campo denso com comunidades energéticas, mas o método etnográfico ele orienta a minha leitura dessas participações em eventos que eu fiz, das manifestações do setor solar que eu participei, né? Então, qual é o problema aqui, né? Então, entre 2013 e 2024, né, o Brasil ele teve um crescimento, né, gigantesco da energia solar, né? Atualmente, a energia solar no Brasil ela tem uma capacidade instalada de 54 gigawatts, né? Que corresponde a 22% da capacidade instalada na matriz energética do país, né? Isso é muita coisa. Nós vivíamos num país que era centralmente dependente da energia hídrica, ainda é, né, das hidrelétricas, mas isso tem disputado, né, tem tido espaço disputado na matriz por outras fontes renováveis, e a energia solar é uma delas, né, a energia solar. Hoje são 54 gigawatts que equivalem mais ou menos, né, a 3 usinas Itaipus, né, mais do que 3 usinas Itaipus, para a gente entender a potência que a energia solar alcançou no Brasil, né? E em torno de 3 milhões de unidades de geração distribuída consumidoras instaladas, né, segundo a EPE. Então, esse é um dado bastante significativo, né, sobre a energia solar no Brasil, né? Então, mas de que maneira, né, a fonte solar saiu de uma condição totalmente de nicho, né, que eram casos isolados em que existia a instalação desses painéis, e se tornou parte de um regime sociotécnico da energia no Brasil, né? Para explicar isso, segundo a perspectiva do Science Studies, não adianta a gente se basear simplesmente na efetividade da tecnologia em si, né? A gente precisa compreender outros fatores que impulsionam essa trajetória sociotécnica, né? E, por outro lado, quais atores e quais dinâmicas de poder fazem parte desse processo de transição, né? Então, eu estou interessado, como sociólogo, em entender como energia e disputas, né, por espaço, por usos dessa tecnologia, né, por mercados, né, estão relacionados a esse processo de transição. Então, a primeira parte, como eu falei, né, eu tento aí aplicar a perspectiva multinível para entender essa dinâmica de transição da energia solar, né? Muito rapidamente aqui, né, só contextualizar um pouco a teoria multinível, não vou me aprofundar, porque a gente tem disciplinas aí inteiras que a gente dedica ao estudo dessa teoria, mas é uma abordagem evolucionária e sociotécnica das transições, né? Ou seja, essa ideia de que a trajetória tecnológica não depende da tecnologia em si, mas de uma série de condicionamentos sociais, né, que fazem com que uma trajetória tecnológica ela tenha, digamos, um caminho de sucesso, né? Ela se torne uma tecnologia madura e ela possa ser difundida amplamente na sociedade, né? Então, essa teoria ela propõe a compreensão dessas transições tecnológicas em 3 níveis, né? O primeiro nível mais inferior, que seria o nível dos nichos, onde as inovações elas passam elas têm ainda um caráter de emergência, né? Elas estão ainda tentando se adequar para conseguir disputar, né, com outras tecnologias mais maduras, né? Um segundo nível que seria o nível dos regimes, né, onde estariam aí regras e sistemas que já são incumbentes, né, que já dominam um certo setor e que, portanto, de certa maneira, exercem uma certa inércia
em relação às inovações tecnológicas, e o que se chama de panorama sociotécnico, né? Essa parte de cima, ou paisagem, né? Melhor dizendo, né? Que seriam as condições macro econômicas, ambientais e sociais, né? E tecnológicas também, que pressionam os regimes para ter uma mudança, né? Então, essa dinâmica aqui de nichos, regimes e panoramas é o que é interessante para essa teoria, né, multinível, né, explicar e organizar a explicação, né, o estudo dessas trajetórias tecnológicas, né? Então, a teoria multinível, ela trabalha com fases de transição, portanto, né, uma fase 1 que seria a da emergência da tecnologia, né, onde as inovações radicais elas emergem nos nichos. Uma segunda parte que seria de estabilização, né, dessas tecnologias que saem dos nichos, né, marcada já por um design dominante, né, um conjunto de regras e práticas que vão consolidar ainda mais a trajetória dessa tecnologia. Um terceiro momento que seria a difusão dessa tecnologia, né, já em mercados convencionais, competindo diretamente com tecnologias maduras, né, e possivelmente a elaboração de um novo regime sociotécnico, né, que aí seria uma transformação mais abrangente em que essas tecnologias elas passariam a substituir outras tecnologias dos regimes tecnológicos em questão, né? No meu caso aqui, o regime energético, né? O regime elétrico, mais especificamente. Então, a teoria multinível, ela usa várias tipologias para explicar a transição sociotécnica, né? Então, considera-se atualmente que essas trajetórias sociotécnicas, elas podem ser tipificadas como de transformação, né? Que são de adaptação do regime com elementos do nicho, de reconfiguração, né? Que são ajustes incrementais que mudam a arquitetura do regime, né? Substituição tecnológica, que seria uma ruptura mais radical, né, que seria a troca de um regime pelo outro, e uma que se chama desalinhamento e realinhamento, né, que seria a formação de um novo regime a partir do realinhamento, né, de certos regimes que são incumbentes, né. Então, os incumbentes perdem o controle, no caso do desalinhamento, né, e novos atores emergem recompondo esse regime, né. Então, é interessante quando a gente faz um estudo de caso, né, refletir sobre essa tipologia, né, se ela pode ser aplicada ou não no estudo de caso, né. Agora, falar mais diretamente, então, dessa aplicação no regime, na energia solar no Brasil, né, então, eu organizei os dados, né, em três fases principais de transição, que eu considero que a energia solar, ela vem, né, realizando, né, uma primeira fase de emergência, que vai de 1970 a 2000, as primeiras iniciativas, uma segunda fase de estabilização, de 2007 a 2012, né, o que eu chamo de acumulação de nicho aqui nessa pesquisa, e uma fase atual que eu considero uma fase de difusão, né, dessa tecnologia, né. Aí nós podemos pensar numa quarta fase, que, pelo menos com as informações que eu tenho, né, que seria a composição de um novo regime ou de um regime subalterno, né, no sistema sociotécnico, no regime sociotécnico da energia elétrica no Brasil, né? Mas, por enquanto, eu ainda venho refletindo, principalmente nas três primeiras fases, né? Nas três primeiras fases. Então, a fase de emergência da energia solar do Brasil, né, segundo os dados que eu coletei nas entrevistas, né, ela tem início aí a partir, né, tendo como um fator de paisagem na análise multinível, a crise do petróleo, né? A crise do petróleo ela desencadeou a necessidade de pensar formas variadas de produção de energia, e desde a década de 70 as fontes renováveis elas têm sido uma alternativa né, bastante valorizada, né? Então, a energia solar no mundo ela passa a ter um momento importante de sua apreciação a partir da crise do petróleo, né? Então, na Unicamp, na década de 70, né, então, já existiam iniciativas, né, nichos de pesquisa sobre células fotovoltaicas, né? Esses nichos, na época, eles não foram muito para frente, né? Então, nas entrevistas se argumenta muito a respeito do alto custo dessa tecnologia e da falta, né, até mesmo de apoio, né, para colocar esse tipo de tecnologia em desenvolvimento no Brasil na época, né? Em 1980, já surgem, né, outros nichos, né, de estudo de células fotovoltaicas em outras universidades, né, a USP, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade de Santa Catarina, né?
Então, mas ainda num caráter muito de pesquisa, ainda, né, muito inicial desse tipo de estudo, né, desse tipo de estudo e desenvolvimento da tecnologia, né. E começou a ter também na década de 80 o uso da energia solar em nichos específicos, né, na telecomunicação, né, pelos militares em boias marinhas, mas ainda aplicações muito isoladas, né. Na década de 80 também surge a empresa Heliodinâmica, né, que ela foi uma empresa pioneira da fabricação de painéis solares no Brasil, né, mas que sofreu um impacto, né, com a abertura do mercado na década de 90, que inviabilizou, né, a continuidade dessa empresa naquele momento, né. Então, tem uma matéria aqui do pioneiro, né, o Bruno Toppel, né, que ele elaborou essa energia, ele veio da metal mecânica e elaborou essa empresa de energia solar, né? E nessa matéria ele sai com essa frase sarcástica, né? O sol torrou todo o meu patrimônio, né? Porque eles costumam dizer que ele é o homem certo na hora errada, então ele não conseguiu emplacar na época essa empresa de energia solar, apesar de ter tido bastante, assim, ter composto um certo catálogo de clientes ali, mas ele acabou falindo, né, na época. Em 1990 e 2000, nós temos o Programa de Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios, o PRODEM, né, que desenvolveu pequenos projetos solares, né, financiados pelo governo estadual e federal, só que com uma forte dependência, né, desses incentivos, né. Então, se instalou painéis em comunidades isoladas, escolas, né, um esforço do Estado tomar a frente do uso dessa geração distribuída isolada, né. Só que isso depois acaba não sendo, digamos assim, acompanhado, né, pelos governos que se seguiram, né? No entanto, o PRODEM ele vai ser base depois para o Luz para Todos, né, que foi um programa muito bem sucedido do governo federal. Nesse contexto, então, tinham pequenos projetos solares financiados pelo governo federal. E em termos de pesquisa ainda, né, havia uma forte dependência da pesquisa acadêmica ainda do financiamento público, né? Então, dos anos 90 aos anos 2000, o sinal ainda da pesquisa acadêmica ele era ainda muito fraco, né, em torno do desenvolvimento de células fotovoltaicas, né? Já em 2000 e 2007 surge o programa PROINFA, né? A Lei 10.438, que foi focado em energias renováveis, mas sem incluir aí a energia solar, né? Devido ainda ao seu alto custo. Então a gente percebe que existia um fator paisagem aí que pesava muito sobre os nichos de energia solar, né? O alto custo da tecnologia, né? Que impedia, de certa maneira, como um fator. Por que um fator de paisagem? Né? Porque é um fator global, né, do desenvolvimento dessa tecnologia que depois vai se transformar também num nível de paisagem, né? De um contexto maior de desenvolvimento tecnológico, né? E então continuou de 2000 a 2007 a instalação de sistemas fotovoltaicos ainda em pequenos projetos piloto, né? E falha de manutenção naqueles sistemas que eu mostrei no slide passado, né? O governo e as comunidades isoladas, né? Houve a deterioração de equipamentos, né? Não foi acompanhado de manutenção, né? Então, esses projetos acabaram sucumbindo com o tempo, né? Então, essa foi uma primeira fase de emergência, né? E dessa tecnologia no Brasil. Uma segunda fase de estabilização e de articulação de stakeholders começa a acontecer de 2007 a 2010, né? E então, nesse momento, o Greenpeace ele passa a ter um papel importante nisso, né? Então, um ator aí do terceiro setor, né? Então, o Greenpeace ele publica, né, um estudo chamado Revolução Energética, em que ele defende fortemente os investimentos em energia solar no Brasil e acabou dando muita publicidade, né, à energia solar naquele momento, né, por conta que eles foram os primeiros a instalar, aí, né, vocês podem ver aqui na foto, né, esses painéis solares na agência, né, do Greenpeace em São Paulo. Então, eu entrevistei um dos profissionais lá da época que trabalhavam no Greenpeace, e ele me falou que foi Rede Globo filmar, né, os painéis solares do Greenpeace. Então, na época, era tudo uma coisa muito nova, né? E o Greenpeace ele deu grande publicidade, então, a energia solar como algo efetivo, né? Eles mostraram na prática ali que funcionava você usar sistema distribuído de energia, né? E aí, já a partir de 2007, né, começa a existir uma correlação de interesses, né,
de empresas que começam a se interessar pela energia solar, né? Tanto empresas internacionais, né, grupos internacionais, como esse grupo GIS, né, que na época se chamava GTZ, um grupo alemão que estava interessado em expandir, né, a difusão da tecnologia solar alemã para o mundo, e que começou a entrar em contato, né, no Brasil com empresas e com grupos interessados em energia solar, né? Então, esse grupo GTZ, ele junto, né, deu suporte, né, através de grupos de trabalho com a ANEEL, com a EPE, para começar a desenvolver um arcabouço normativo, né, para que a energia solar ela pudesse efetivamente ganhar escala no Brasil, né, em estudos técnicos, mas também estudos de como colocar essa energia on-grid, né, participando da rede mais ampla de energia elétrica no Brasil, né. Então, houve uma forte convergência de interesse, né? A gente pode ver ali várias empresas, né, que já estavam na época, né, aqui nessa parte do slide, né? Então, a MPX, que era a empresa do Eike Batista, né? A BUSD, já na época, Kyocera, né? Solar Energy Brasil, né? E também linhas de crédito, né? Os bancos começaram a abrir linhas de crédito para possíveis instalações de energia solar, né? Então, eu considero essas iniciativas, né, no que eu chamo de nichos de articulação, né, que são espaços políticos que começam a se formar em torno da energia solar, né, para tirá-la da condição de nicho e avançar ela para outras fases da trajetória sociotécnica, né. Então, a ABINE, né, que é a Associação Brasileira, o que era a ABINE? Agora esqueci a sigla inteira, né, Associação Brasileira de... Me esqueci a sigla inteira, né? Eletroeletrônica, uma coisa assim. Isso, a BINE, ela entra em conversa diretamente com a Fiesp, né? E a partir disso, né, com a Fiesp se abrem grupos de trabalho em que eles começam a debater a possível resolução, né, de energia solar, e surge ali, naquele momento, surge a primeira formação da Absolar, que é a empresa brasileira, a Associação Brasileira de Energia Solar, que depois se torna um lobby fortíssimo da energia solar no Brasil, né? Então, o que eu entendo aqui nessa fase de estabilização, né, e articulação é que os nichos eles dependem fortemente desses espaços políticos formados, né, que se coordenam, né, para que exista uma ascensão aí da trajetória sociotécnica, né? Nessa fase de estabilização, então, ela tem como ápice, né, a resolução normativa 482 da ANEEL de 2012, né, que vai estabelecer esses créditos energéticos, né, as regras para a geração distribuída, né? Então, desse momento em diante, né, se estabelece que a geração distribuída ela pode se conectar à rede, e com isso, a energia que não é consumida pelos painéis solares, ela pode ser injetada na rede e se ganha isso como créditos para você usar, isso para você abater isso da conta de energia, né? E isso é digamos assim, o pulo do gato da geração distribuída no Brasil, né? Na época existiu um debate forte, né, sobre se o modelo adotado seria net metering ou feed-in, né, tarifa feed-in, né? São dois modelos distintos, mas se optou pelo net metering na época porque era o que a ANEEL tinha capacidade de fazer na época, né? Porque o feed-in envolve um valor de crédito pago muito mais alto, né? Então, o net metering se tornou o modelo adotado. Então, a partir da resolução normativa de 482, né, que foi um produto, certamente, de uma correlação de interesses, né, que houve em torno, né, que envolveu a ANEEL, que envolveu a EPE, que envolveu a GTZ, que envolveu os grupos solares, né, foi alcançada, né, em 2012. Ainda em 2014, né, o setor ainda estava, segundo essa matéria do Estado de São Paulo, numa fase experimental, né, porque se tinham aí, né, uma série de impasses ainda em torno da instalação dessa geração distribuída, né, sobretudo na relação crescente, né, no conflito crescente da geração distribuída com as concessionárias e as distribuidoras de energia, né? Eu vou falar mais disso adiante,
mas a partir de 2012 começa a se ter uma maior estruturação do setor solar, e a partir disso foi necessário, né, diversificar esse mercado, diversificar a maneira com que esses painéis solares chegavam no Brasil, né? Então teve que se lidar com uma série de um conjunto muito amplo de regulamentações e de questões que envolvem até comércio exterior, né? E a própria, digamos assim, a própria formação de pessoas, né, para trabalhar nesse setor, né? Então, até 2014, isso ainda era muito embrionário, né? Agora, nessa terceira fase, né, que já é de 2013 a 2017, que já seria uma fase de difusão, né? Aí a energia solar, ela já começa, o setor solar, ele ganha uma estruturação já, né, mais madura, né? Então, nós já temos aí duas associações importantes, né? A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica e a Associação Brasileira de Geração Distribuída, que passaram fortemente a atuar, né, nos parlamentos, nos espaços políticos, né, para que a energia solar ela ganhasse um espaço cada vez maior, né? Então, em 2014, aconteceu o primeiro leilão de energia solar, né, no Brasil, que aí um leilão de geração centralizada, né, para usinas solares, não se trata de geração distribuída, mas isso é marcante porque mostra já a maneira que a energia solar começou a penetrar, né, no próprio regime sociotécnico da energia no Brasil, né? Você participar de leilão é um marco importante, né, da energia, do regime de energia solar, né? Em 2015 tem a isenção de ICMS, né, dos impostos de circulação de mercadorias e serviços, o que traz um payback maior ainda para a instalação solar, né, principalmente nos casos de consumidores domiciliares, né. Então você tem a partir disso o crescimento da geração distribuída em residências, né, impulsionado certamente, né, por um fator fundamental, que é a queda do preço da tecnologia, né, numa escala global, né? Então tem um fator paisagem aí que ele é fundamental, que ele vai se tornando, né, decisivo, né, na expansão disso, né? Decisivo não no sentido que só baixar o custo seria fundamental, né? Como venho mostrando aqui, existe toda uma correlação de atores que impulsionam essa trajetória em nível nacional, né? Então, houve uma expansão também de empresas integradoras, que são essas empresas que instalam painéis solares de geração distribuída, né? Um estudo do think tank, né, Greener, em 2023, calculou em torno de 30 mil empresas integradoras de energia solar no Brasil, o que é um número bastante expressivo, né? E a consolidação das associações foi determinante, assim, foi importantíssimo para que o setor solar, para que os sistemas solares tivessem essa grande difusão, né? Então, a energia solar, no ano de 2017, né, teve seu primeiro gigawatt instalado, né, se eu não me engano, 2017 ou 2015. Não me recordo aqui, tenho que entender. Mas tem um gigawatt de solar instalado, é bastante coisa, né? Só que isso veio acompanhado, né, nessa fase de difusão também de conflitos com os atores incumbentes, né? Então, esse boom da energia solar, ele teve uma redução dos custos desse sistema, né? Só que isso veio de encontro a um subsídio lá atrás, que foi dado pelo governo federal à energia solar, que é de não pagar, digamos assim, a infraestrutura de distribuição, o fio, né? Então, você teria um abatimento, né, da conta de energia solar, mas de maneira prática, né, quem instala a energia solar não estaria incluído aí o custo da transmissão dessa energia, né? Então, com certeza, né, as concessionárias de energia, de distribuição, CPFL, CEMIG, por exemplo, começaram a se incomodar com a quantidade de sistemas solares instalados em suas redes, né, e a perda de receita que isso gerava, né? Então, em 2019, isso toma uma proporção que os movimentos, né, de integradores de energia solar começaram a se organizar para ter voz, né, para que esses subsídios fossem mantidos, né? Então, aí começa um conflito, né, que envolve grupos instaladores de energia solar, né, empreendimentos de energia solar, versus distribuidoras de energia e seus aliados, né?
Então, na época, o próprio Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, ele publicou um estudo chamado, né, que ele foi intitulado Robin Hood das Avessas, né, e que ele vai apresentar que a energia solar, na verdade, era instalada de maneira domiciliar por uma classe média rica e quem pagava a conta éramos todos nós, né? Então, esse estudo do IDEC, ele foi muito útil para as concessionárias utilizar esse argumento para né, combater, né, o crescimento das empresas de energia solar distribuída, né? Então, esse conflito ele se deu no parlamento, na ANEEL, né, nas reuniões da ANEEL, e então isso acabou em 2021 sendo não resolvido, mas de uma maneira, né, negociada, né, nas regras que a lei 14.300, a lei de energia solar, ela formou, né? Essa que ela traz basicamente que os subsídios eles gradativamente seriam retirados até 2050. Então deu um tempo aí para adequação do setor solar, né? O que não foi totalmente assim, né, comemorado pelos integradores, mas já deu um certo horizonte aí de planejamento, né? Isso continua até o dia de hoje, né? Esse conflito com as distribuidoras, né? Atualmente, por quê? Né? Porque as distribuidoras de energia, as concessionárias, elas têm que aprovar os projetos de energia solar que são instalados na rede. Então, começou a acontecer uma série de reprovações de projetos de energia solar das empresas de energia solar, né? Pelas concessionárias, né? Então, aqui vocês podem ver uma manifestação que eu participei aqui em Campinas, na frente da CPFL, né? As bandeiras, né? Proibir o sol, não, né? CPFL contra a energia solar. Contra o que eles estão se manifestando, né? Eles estão se manifestando contra os vários projetos que não foram aprovados por conta do que a concessionária chama de inversão de fluxo, que é essa ideia de que em certos pontos da rede a energia solar está sobrecarregando aquela parte da rede, né? E que o projeto, portanto, não seria aprovado, né? Então, essa expansão da geração compartilhada, né, ela criou uma série de conflitos em torno dessas infraestruturas, né? E atualmente, essa questão da inversão de fluxo, ela tem sido um tema muito debatido, né, que levou à judicialização, né, de concessionárias como a CEMIG. Então, tudo isso mostra como essa fase de difusão da energia solar no Brasil ainda está sendo contestada, né, em sua expansão, né? Então, é um processo que envolve uma série de embates, né? Então, finalmente, né, se a gente for pensar isso num esquema multinível, como eu apresentei, né, no começo, né, nós temos uma linha temporal aqui na base de 1970 a 2025, em que nós temos uma série de articulações de nicho, né, que vem de espaços de pesquisa, né, de viabilidade e divulgação dessa tecnologia, como eu mencionei, né, P&D nas universidades, né, os próprios projetos do terceiro setor, né, os estudos do Greenpeace, dos projetos isolados que foram implantados, tudo isso na forma de nicho, né, as empresas pioneiras, né, mas também nesses nichos que são espaços de articulação, né, os movimentos que se formaram, as coalizões de interesses, né, da Fiesp, da ABINE, da Absolar, que foram criando espaços políticos de formulação de resoluções, né, de discussão política, de embate político, e também novas modalidades, né, que seriam novas modalidades de mercado, né? Então, apareceu depois geração compartilhada, né, que é comercialização de créditos, a ideia, o próprio conceito de prosumidor, né, o consumidor que também é um produtor de energia. Então, novas modalidades no nível de nicho também se correlacionaram aqui para que esses nichos tivessem um processo de estruturação que fosse interferir nesses regimes incumbentes, né? Então, o regime incumbente que eu me refiro aqui, né, se deve também ao sistema centralizado, né? Então, nós temos uma rede de distribuição altamente centralizada, de geração e distribuição de energia, operação centralizada por parte do operador nacional, né? O operador nacional do sistema elétrico também tem divulgado, tem se manifestado dando alertas ao crescimento da energia solar, porque isso traz imprevisibilidade à operação centralizada nacional, né? E baixa eficiência das redes por parte das distribuidoras, porque em muitos casos, né, a capacidade da distribuidora, né, de
de atender a necessidade de potência instalada da energia solar tem a ver com a sua falta de atualização da rede, de manutenção da rede, né? Na questão regulatória, havia uma ausência de regulamentação, né? Ausência de leilões, né? No regime regulatório, né? Nesse regime da energia solar, até 2012, até 2014, né? Então, são todos fatores de nível do regime que dificultavam, né, esses nichos alcançarem o espaço no regime de sociotécnico da energia, né? E também, é claro, os atores incumbentes que exercem pressão, né? A ABRAD, que é a Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia, que é uma coalizão de gigantes, né, bilionários das concessionárias, né? Como eu mencionei, o IDEC e a própria dominância das hidrelétricas, né? As hidrelétricas ainda são atores incumbentes, cuja geração centralizada, certamente de maneira indireta, não vê com bons olhos assim a expansão gigantesca da energia solar, pelo menos no ritmo que se teve até então, né? No caso da paisagem, né, como eu mencionei, a crise do petróleo, mas também os acordos climáticos, eles aparecem como um fator de grandes narrativas aí que pressionam, que criam um momento, né, para formas de energia sustentável. Mas fundamentalmente, a expansão global da energia solar a partir de 2000, né? Então, como eu falei, né, o desenvolvimento tecnológico em escala global, né, o barateamento da economia de escala dessa tecnologia foi um fator de paisagem fundamental, né? Acompanhado de todas essas políticas de transição energética, né? E do alto custo da tecnologia que foi digamos assim, resolvido a partir das escalas, né? Da produção em escala global, né? Então, de certa maneira, né, numa dinâmica de multinível, é assim que eu tenho interpretado a trajetória da energia solar no Brasil, né? Então, algumas conclusões dessa parte 1, né, que diz mais respeito à análise multinível, eu vejo que a energia fotovoltaica no Brasil, ela representa, se a gente for voltar naquela tipologia lá do começo, né, uma dinâmica de transição sociotécnica do tipo transformação, né? Então, é uma adaptação do regime com elementos do nicho, né, em que os incumbentes ajustam gradualmente o regime, né? Então, existe uma dinâmica entre nichos e incumbentes. Incumbentes aqui eu estou me referindo, inclusive, à ANEEL, né, à EPE, o Operador Nacional, e as próprias redes de distribuição, que, de certa maneira, né, tiveram que se transformar, né, para o crescimento da energia solar dessa forma, né? Então, eu não vejo como um tipo de dinâmica de transição de substituição, né? A energia solar ela não veio substituir fontes de energia na matriz. Ela veio, de certa maneira, ampliar a matriz energética, né? E transformar o regime, né? O caráter do nicho, né, apresenta uma acumulação de nichos. Então, aqueles nichos que eu mostrei lá embaixo, né, eles foram se acumulando, né? Mas muito também conectados, aí que está, né, o interessante, com cadeias de suprimento global dessa tecnologia, né? Então, isso é muito forte, né? Porque, dado um momento, esses nichos eles estão já articulados no nível global, que é digamos assim, a difusão dessa tecnologia a partir, fundamentalmente, no Brasil, da China, né? Então, são nichos que eles vão tendo também uma atuação local, mas com uma forte conectividade de cadeias globais, né? E o regime sociotécnico ele vem sendo modificado, né, em termos de regulamentação da infraestrutura, né, e das normas, né? E os atores incumbentes, apesar de resistentes, eles têm cedido a entrada da fotovoltaica, né, nos mercados convencionais, né? Então, é uma tecnologia que ela tem ganhado escala, né? E com essas acumulações de nichos de mercado. Então, a acumulação de nichos de mercado aqui, eu quero dizer assim, né? Como a solar ela foi compor lá com o agrovoltaico, agora com os domicílios que passam a ter carro elétrico. Então, existe uma acumulação também de nichos de mercado que foram interessando aí, inclusive as distribuidoras de energia, né? Em começar a se envolver com energia solar como parte do seu negócio, né? E no fator paisagem, né, a pressão da paisagem sobre o regime ela é decisiva nesse caso, de certa maneira, né? Que, como eu falei já aqui várias vezes, o barateamento global da tecnologia, né, e o aumento de sua eficiência tecnológica, porque esses painéis solares lá da década de
dos anos 2000, né, eles passaram a ser painéis altamente eficientes, né? Então mudou-se aí a composição do silício, eles passaram a ter duas faces, né? Então teria que ter um momento para falar só de como essa tecnologia evoluiu em termos de sua eficiência, né? Então ela tem ganhos maiores, né, de produção de energia, né? Agora, um ponto interessante é que a pressão seletiva ecológica, né, que seria esse fator de estarmos passando por uma mudança climática, por uma transição para a sustentabilidade, eu entendo que no caso brasileiro é um fator de segunda ordem, né? O primeiro fator aqui foi realmente essas correlações que eu falei para vocês aqui, né? E nas entrevistas pouco se falou, inclusive no pessoal do Greenpeace que eu conversei, pouco se falou assim da pressão de sustentabilidade que se teve sobre o setor energético brasileiro, né? Mesmo porque o nosso setor ele é amplamente renovável, né? E pela matriz hidrelétrica, e então de certa maneira a questão, a pressão seletiva da ecologia, ela não exerceu um fator de primeira ordem, né? Então outros fatores de paisagem foram mais importantes. Então com isso eu concluo essa primeira parte, e essa segunda parte eu vou passar um pouco mais rápido para eu não ocupar aqui toda a apresentação, né? Agora eu vou falar então da questão da governança, né, e um pouco mais da perspectiva dos estudos de ciência, tecnologia e sociedade, né? Então, muito rapidamente aqui essa parte, né, a teoria multinível, apesar dela ser útil para organizar esse estudo de transição sociotécnica, né, de trajetória tecnológica, vem sendo muito criticado por ser geralmente muito despolitizado, né? Então, vários autores têm indicado, né, que essas transições elas são processos políticos, né? E que a teoria multinível ela tem explicações muito funcionalistas, né, de como essas trajetórias elas ocorrem, né? Então, era preciso incorporar mais essa discussão do poder e da agência nessa discussão, né? Então, os estudos de governança de transição são fundamentalmente esse tipo de estudo sobre como relações de poder elas se dão, né? Então, a perspectiva multinível ela tem sido, como eu falei, criticada por não reconhecer essa atuação, né, em vários níveis políticos e níveis de poder que os regimes sofrem, né, que os nichos estão envolvidos. Então, entender esse caráter político, né, das coalizões de atores, né, é fundamental para compreender o que se chama de transição sociotécnica para a sustentabilidade e transição energética para as energias renováveis, né? Então, os estudos sociais da ciência e tecnologia, eles são bastante assim, úteis, né, para pensar esse tipo de discussão, porque eles vêm entender um pouco, né, como infraestruturas, tecnologias estão fundamentalmente relacionadas a certas formas de disputas políticas, de exercícios de poder, né? Então, textos clássicos, né, como Landau Wiener, né, já vem discutindo essa ideia de que a tecnologia ela tem qualidades políticas, né, e que ela exerce uma certa política material, né, que eu quero ilustrar aqui com a energia solar, né, que é essa ideia de que a tecnologia, né, em sua materialidade, em sua funcionalidade, ela reorganiza públicos, atores, ações políticas, né, a partir em correlação, né, com grupos interessados e envolvidos nessa tecnologia, né? Então, tem se falado muito, né, sobre o que se chama de emaranhamentos sociotécnicos, né, da transição energética, né? Os estudos de caso têm demonstrado, né, esse papel da materialidade das infraestruturas de energia junto a comunidades, né? E como isso recoloca essas comunidades nas redes de governança da transição energética, né? Então, se interessar por esses emaranhamentos, essas tecnopolíticas, é parte também do meu trabalho, né? Eu não vou desenvolver muito aqui essa parte conceitual, porque vai tomar muito tempo, né? Isso junto, né, certamente, com essa ideia de imaginários sociotécnicos, né? Fundamentalmente, né, a ideia trazida pela Sheila Jasanoff, né, de que as tecnologias elas nunca surgem, elas nunca emergem, né, longe, desconectadas de uma maneira de imaginar o papel social delas, o futuro com elas, né, e as diferentes formas sociais, né, que podem ser transformadas com essa
com essa tecnologia, né? Então, os imaginários sociotécnicos são essas visões que são construídas por aqueles que se envolvem com determinada tecnologia, né? E no meu caso aqui diretamente a questão dos sistemas solares, né? Que tipo de imaginários sociotécnicos estão em curso e como eles exercem um tipo de ação tecnopolítica com a energia solar, né? Então, os aspectos não são só simbólicos, né? Mas eles incorporam esses projetos materiais que eu mostrei aqui, né? Então, isso é um tema importante para pensar a governança e que eu tenho aplicado nesse estudo de casos de energia solar no Brasil, né? Se a gente for pensar na estrutura de governança da energia solar, né, nós temos agentes federais, como eu falei, né, a ANEEL, a EPE, né, Empresa de Pesquisa Energética, o ONS, o Ministério de Minas e Energias, e nós temos também agentes setoriais, né, associações nacionais, como eu mencionei, os movimentos de integradores que disputam o espaço, né, no regime sociotécnico, né, e o terceiro setor também é presente, né, como eu mencionei o Greenpeace, mas também vários movimentos que têm atualmente se envolvido, né, com a energia solar, né, dentre eles a Revolução Solar, que tem um envolvimento com a energia solar diferente, né, das associações nacionais e dos movimentos de integradores, como a gente vê mais para frente, né? Que tipo de agência esses atores exercem, né? Bom, eles têm várias ações que têm alvos, né? Frente aos aspectos regulatórios, né, da energia solar, né? Como eu mencionei, a retirada de subsídios, né? Dificuldades de importação de equipamento, que houve uma época. Atualmente, a questão que eu mencionei de inversão de fluxo. Então, eles estão se movendo com certos alvos, né? As distribuidoras, né, fundamentalmente aqui como um ator incumbente importante, né, que vem sendo combatido por esses grupos de energia, envolvidos com energia solar, e frente ao planejamento do Estado, né, que são esses grupos do terceiro setor, que vem discutindo que a energia solar precisaria de um planejamento mais direto do Estado para encampar ações aí para além do mercado, né, que a gente vai ver adiante, né. Essas estratégias setoriais, elas têm uma série de ações, né, então a formação de lobbies fortíssimos, né, e junto com a formação de think tanks, né, Absolar, Greener, que produzem informações sobre o setor solar, e que isso vai gerar ação política, né, no parlamento, né, então existe uma composição hoje de coalizões junto com parlamentares a favor da energia solar, né, também uma mobilização dos trabalhadores do setor solar, né, a favor desses green jobs. Então, quando eu fui para esses movimentos aí de rua, né, da energia solar, muitos dos que estavam lá de camisa amarela eram trabalhadores de empresas integradoras, instaladores de placa, né? Então, eles também se mobilizaram para encampar essa luta do crescimento da energia solar, né? Tudo isso com uma produção forte de narrativas, né? Então, o sol é para todos, a energia, ninguém pode impedir o sol, né? Então, tem todo um aspecto simbólico aí interessante de como eles narram o papel deles, né? Enquanto uma forma de um setor energético, né? Essa questão da neutralidade partidária, né? Os movimentos de energia solar, os atores envolvidos, eles sempre declaram isso, que eles não têm partido, né? Então, isso é uma estratégia para que eles não sejam, digamos assim, de certa forma, alvo de uma oscilação do poder político, né? E esse forte ideal de empreendedorismo, né? Isso é muito forte nas feiras que eu fui de energia solar, né? Na Intersolar, um grande evento de energia solar em São Paulo, né? A discussão sobre o empreendedorismo, né, é fundamental para eles como digamos assim, um ethos da energia solar, né? O integrador solar é um empreendedor, a empresa solar é uma empreendedora, estamos no caminho certo, não podemos nos deixar nos abater. Então, o que eles narram, né, em termos de empreendedorismo e produção de narrativas é como se eles estivessem numa cruzada, né, contra grandes grupos de interesses que estão contra a energia do futuro, né? E alguns grupos, né, como a gente vai ver, estão mais ancorados na ideia de justiça energética, né? Que a energia solar ela deveria ser uma fonte financiada para grupos que não têm acesso à energia solar, numa lógica mais distributiva da energia, né? Então, esses grupos eles estão engajados de diferentes maneiras, né, para disputar essas redes de governança aí da energia solar, né? Então, falando um pouco de como
o tipo de política que se exerce aí não é uma política somente de conchavo político, né? Mas é uma política, nos termos dos Science Studies, uma política material, né? Ou seja, é uma disputa entre infraestruturas, né? Então, fundamentalmente, uma infraestrutura descentralizada versus um grande sistema centralizado, né? As duas imagens que eu trago aqui, elas representam o Sistema Interligado Nacional de Energia, né? Fortemente baseado em hidrelétricas, centralmente distribuído, né? Despachado por essas hidrelétricas numa rede centralizada, né? E distribuído de maneira centralizada pelo país, né? Distribuído esse mapa aqui do lado, que são as grandes comercializadoras de energia, que têm os seus contratos de energia para distribuição local, né? No mapa aqui. Ou seja, a energia solar ela vem com uma lógica diferente. Nós vamos gerar de maneira distribuída e nós estamos de maneira descentralizada, lutando por uma infraestrutura descentralizada, né? Versus um poder centralizado. Isso é como eles se colocam, né, nessa disputa, né? E quando a gente for pensar naquilo que eu falei, né, da inversão de fluxo, né, a gente vai ver exatamente que se trata de uma disputa de infraestruturas, né? Então, aqui na parte esquerda nós temos um caminho tradicional da energia, né, que seria a geração centralizada, depois a transmissão, distribuição, né, aí chegar depois pela concessionária lá no consumo, né, do grupo B, né, que são as casas lá, né? Agora, a inversão de fluxo é algo interessante porque a descentralização da GD, né, da geração distribuída de solar, ela vai jogar energia no fluxo inverso aqui da infraestrutura, e isso, assim, para as distribuidoras de energia, é fundamentalmente você usar a infraestrutura delas para fazer negócio e para, né, para beneficiar a sua infraestrutura descentralizada, né? Então, a luta da GD, né, ela está fundamentalmente numa luta que é com essa centralização infraestrutural, né? E esse conceito de inversão de fluxo de energia, que é essa ideia de que a energia solar ela vai ser injetada na rede e ela vai causar danos na rede, né? Ela não é simplesmente beneficiar todo mundo, né? Ela vai estourar o transformador, ela vai estourar a subestação, né? E então, assim, a distribuidora de energia ela nega a instalação desses painéis, dizendo o seguinte: olha, isso aí é muito para a nossa infraestrutura, nós vamos ter que criar pontos de saturação disso para não crescer mais energia solar. Por outro lado, a energia solar fala: não, essa questão de inversão de fluxo é uma mentira. Isso simplesmente é um interesse econômico da distribuidora que quer manter sua infraestrutura centralizada. Eles estão querendo acabar com o setor solar. A ponto de que a CEMIG, né, a grande distribuidora da região do estado de Minas Gerais, mas é uma gigante internacional, né, ela criou no estado de Minas um mapa de disponibilidade da geração distribuída, né? Então, todos esses pontos do mapa que vocês estão vendo aqui são pontos, né, em que as subestações de energia não têm mais disponibilidade para instalar solar. Então, se você tiver num quadrante desse daqui, né, dependendo da sua potência, a energia, a CEMIG pode impedir o seu contrato de energia, né, dizendo não vai instalar energia solar. E os outros pontos em verde, né, são onde é mais passível de instalação, né? Então, vejo que é uma disputa, né? É uma disputa entre infraestruturas de distribuição e sistemas descentralizados, né? Então, os manifestantes, né, eles têm essa consciência, né? E eles colocam as coisas nesses termos, né? Então, percebam que, nesse sentido, nós temos aí um fator material fundamental, né? Outros fatores materiais, eles estão presentes, né, de política material, que eu não vou explorar aqui ainda, porque isso não avançou ainda na minha pesquisa, né? Que seria esse caráter coprodutivo das infraestruturas, né? Que esses sistemas, eles coproduzem instituições, né? Novos públicos solares, né? Que vão surgindo como públicos politizados, né? Então, isso também vem surgindo no trabalho de campo, mas é algo que eu não vou explorar aqui, né? Outro fator que envolve, né, é o fator econômico, né? Que essas infraestruturas, elas geram mercados, né, de créditos, né? Geram empregos, né? Com as pequenas empresas, né? Criam novas profissões, né? Existem formações técnicas específicas para energia solar, né? E a infraestruturação de comunidades é essa ideia de que essas infraestruturas elas estão recompondo comunidades isoladas, né? Com energia solar,
reorganizando essas comunidades, e isso é um ponto ainda da minha pesquisa que eu ainda não explorei profundamente, mas tem a ver com essa noção de política material das infraestruturas, né? E agora, finalmente, partindo para o final aqui, né, vou falar um pouco dos imaginários sociotécnicos. Então, no meu estudo desses grupos envolvidos com energia solar, eu percebi aí dois imaginários sociotécnicos distintos, né? Um deles que eu chamei de imaginário da transição pelo mercado, né? Que é esse dos empreendimentos de energia solar, das empresas integradoras, né? Das associações de energia solar, né? Que é a ideia de que a tecnologia solar é modernização, né? A energia solar é uma oportunidade de crescimento econômico, de modernização, né? E que gera empregos, né? Então, esse é um imaginário, né, que se constrói com essa tecnologia, né? Esse imaginário também vem relacionado a essa ideia de descentralização e liberalismo, né? Então, o Estado ele deve retirar barreiras do setor solar, né? E trazer essa capacidade do consumidor de energia não ser mais cativo da distribuidora, mas ele mesmo se tornar um prosumidor, um empreendedor, né? Então, existe uma mentalidade aí de criar um mercado mais livre, né, e descentralizado. E também um ideal nacional soberanista, né? O Brasil é um dos maiores países em irradiação solar, portanto, o Brasil é potência solar, né? Se destaca mundialmente como renováveis e certamente vai se destacar como uma potência solar, né? Então, esse é um imaginário de grupos que são, digamos assim, orientados, né, por esse tipo de imaginário, de narrativa, né, que monta com eles uma forma de se articular em ação com essa tecnologia, né? Agora, outro imaginário distinto é esse imaginário da transição distribuída, que aí é entender a energia solar mais como uma tecnologia social, né, uma oportunidade de transformar comunidades, né, corrigir desigualdades. A descentralização é muito mais uma descentralização com a missão do Estado de inserir a energia solar no planejamento, né? E aí o ideal aqui que se tem, né, é o Brasil energia para todos, né? Então a energia solar é uma forma de acesso à energia e de inclusão social, né, de barateamento da energia para a parte da população que não consegue pagar a conta da energia alta, né? Então, rapidamente, só para ilustrar isso, né? Então, esse imaginário pelo mercado, ele está nesses movimentos, né? O movimento solar livre, né? E então, esse imaginário está composto por essa narrativa de taxar o sol não, né? A energia solar deve ser livre como o mercado, né? E como o sol, né? De certa maneira, não pode ser barrado, né? Proibir o sol não, né? Então, essas são as bandeiras que eu fui vendo, né? Nesses movimentos que eles encampam, né? Proibir o sol não, né? Não pode barrar o sol. Que o governo, com as distribuidoras, quer o povo cativo, né? Então não quer deixar a gente gerar nossa própria energia, né? Então, nessas manifestações, vocês podem ver nessas plaquinhas aí, que eu tirei essas fotos, né? Injustiça no fluxo, não, né? A CPFL contra a energia solar. Esse símbolo deles aqui, né? Juntos somos mais fortes, né? Com os capacetes amarelos aqui, né? Então, essa ideia de que existem green jobs envolvidos, né? Existe um conjunto de trabalhadores que está sendo impactado pelo interesse das distribuidoras, né? Esse imaginário também pelo mercado, né? Então, quando eu fui participar desses eventos de energia solar, né? Esses eventos, eles são gigantescos, né? Então, são eventos assim com muitos estandes, parece uma feira do carro, né? E então o empreendedor, né, tá ali colocado, então uma coisa assim gigantesca, né? Aqui do lado tem um número de expositores, vocês podem perceber um número gigante de empresas envolvidas, né? Eu chamo a atenção aqui também para a camiseta desse rapaz aqui, né, dessa empresa solar, tá escrito aqui, né, foco on, dedicação on, motivação não, desculpas off, né? Então existe muito esse espírito do empreendedor, né, que vai compondo esse imaginário da transição pelo mercado, né? A transição pelo mercado também, né? Essa ideia de que o futuro ele é ainda mais solar, né? Então, assim, é impossível barrar o sol e esse futuro sempre será mais solar no sentido da diversificação que essa tecnologia vai ter, né? Então, vocês percebem aqui na imagem do centro os painéis solares sobre os corpos d'água, né?
projetos que já são colocados, né, como uma expansão do setor solar. Aqui do lado, né, a GD compondo aí energia com o carro elétrico, né? Então, eles vão criando esse imaginário com a tecnologia de um futuro cada vez mais solar, né? Então, essa transição pelo mercado, ela é entendida como algo que é inevitável, de certa maneira, né? Então, isso aqui a Absolar divulgou isso aqui, né? Que seria um futuro de 2050 com a energia solar, em que a energia solar teria 32%, mais de 32% da capacidade instalada na matriz brasileira, né? Então, assim, é um imaginário sociotécnico, digamos assim, de dominação, né, da matriz crescente, né? Aqui, como eu falei para vocês, eu participo de grupos de WhatsApp também, né? E aí eles ficam sempre, né, divulgando essas informações, né? Construindo esse imaginário a partir dessas interações que eles têm com os grupos, né? E ainda nessa transição pelo mercado, né, você tem essa coisa do Brasil potência solar, né? Então, isso aqui são algumas coisas que eu tirei dos grupos do WhatsApp, né? Que vai associando a energia solar, né, não só como uma tecnologia ordinária, digamos assim, de ganho de conta de energia, mas algo que tem a ver com a própria vocação nacional do Brasil ser uma potência, né, solar, né? Então, isso tudo é uma forma de se criar esse imaginário futuro, né, com os painéis de energia solar, com esses sistemas, né? E, finalmente, o outro imaginário que, de certa maneira, é diferente desse, né, é esse imaginário da transição distributiva, né? Esse vem do terceiro setor, vem de grupos como o Revolução Solar, que são ONGs, né, que encampam aí uma ideia de que a transição energética ela tem que ser distributiva, né? Justa, né? Então o conceito de justiça energética ele surge como central, né? E que a energia solar ela tem que ser articulada com projetos organizados pelo governo, né? Pelo Estado, né? Como é o caso do Minha Casa Minha Vida, né? Então eles conseguiram entrar no Minha Casa Minha Vida para associar a geração distribuída ao interesse social da moradia, né, para as populações de baixa renda, né? Então aqui nós temos um imaginário diferente aí, né, daquele que eu mostrei anteriormente, né, que vai de encontro a essa ideia de que a transição energética e o impulso da energia solar e a trajetória da energia solar necessariamente é um caminho pelo mercado, né? Aqui é uma imagem, né, da comunidade da Babilônia e Chapéu, na Mangueira, né, no Rio de Janeiro, em que eles montaram a primeira cooperativa de energia solar numa favela, né? Então, isso para mostrar que existem diferentes engajamentos possíveis com essa tecnologia, né? Isso remete, né, a um antigo imaginário da energia solar com a democracia energética, né? O Dennis Haynes é um professor de engenharia de Stanford, e lá na década de 70 ele lançou esse livro, né, Rays of Rope, que ele ia defendendo a energia solar como a energia fundamental para um projeto além do uso da energia, né? A energia seria um meio para você criar valor público, para você corrigir desigualdades, para você construir sustentabilidade, né? E então esse é um imaginário lá da década de 70, né? Que, de certa maneira, é interessante, porque a transição energética para as renováveis, sobretudo a solar, foi apagando esse imaginário inicial em torno da democratização da energia, né? Só para mencionar isso aqui, porque eu acho que isso é interessante nessa discussão de imaginários, né? Então, concluindo nessa segunda parte, então, essas dinâmicas sociotécnicas multiníveis que eu apresentei no começo, elas são constantemente moldadas por políticas materiais, como a gente viu, né? E por imaginários, né? Esses imaginários da transição sociotécnica, né? Eles são fundamentais para a gente entender essas trajetórias. Então, aqui eu acho interessante pensar, né, nessa vertente crítica à teoria multinível, que realmente ela não consegue dar conta da complexidade da trajetória sociotécnica de uma tecnologia como a solar, né? E, fundamentalmente, também, eu acho que faz entender que as infraestruturas energéticas são mais do que uma base técnica, né? Esse que é o ponto aqui, né? Não são só uma base técnica para a gente fazer outras coisas, né? Mas são formas de exercício do poder, né?
Então, o termo energopolítica, né, energo de energia, é um termo que alguns autores, como Dominic Boyer e o Timothy Mitchell, eles têm utilizado para mostrar como a energia ela é uma proxy para você recompor a sociedade de uma maneira diferente, né? Então, esse é um tema que eu acho relevante para pensar a transição energética, né? E do ponto de vista da sociologia da tecnologia é fundamental, né? Então, só um resumo final, né? Os resultados parciais que eu cheguei das minhas questões ali, né? Quais seriam os imaginários sociotécnicos, né? Então, eu falei aqui 2 imaginários, né? O de transição pelo mercado e de transição distribuída, e ambos sustentam coalizões distintas, né? Influenciam o regime de maneira distinta, né? E quanto à materialidade da infraestrutura e o envolvimento dessa materialidade com comunidades ou com grupos econômicos, né? E a trajetória da energia solar no Brasil, segundo a MLP, né, como eu mencionei, é uma trajetória de tipo de transformação, né? Então, houve essa transformação do regime que foi se adequando com as ações desses grupos, né? Em múltiplos nichos, e quando eu falo nichos aqui, eu não me refiro somente ao nicho do desenvolvimento da tecnologia, mas esses nichos políticos que foram se formando, né? E em correlação, né? Em que o regime sociotécnico acabou se adaptando, né? E ressaltando também o fator, novamente, da paisagem, né? Como um fator externo decisivo no que diz respeito ao barateamento dessa tecnologia em escala global, né? Que exerceu uma entrada dessa tecnologia a partir, principalmente, aí de 2012, né? No Brasil. Certo? Então, seria isso, pessoal. Fico aí disponível para perguntas, comentários, né, sobre a apresentação. Obrigado. Professor André. Então, muito bom a apresentação, muito completa, enfim, parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo, João, muito interessante. Eu, obviamente, teria muitos assuntos aí para debater, não sei se a gente vai ter tempo para isso, mas eu entendo que, primeiro, a parte, né, que é mais sobre a aplicação da teoria multinível ao surgimento da energia solar aqui no Brasil, né, é a questão de pensar esse modelo, né, dentro de um país, né, que você está usando, né? Então, você está pensando em como é que a energia solar surge no Brasil, né? Então, não sei se aí tem algumas questões que você precisa, né, digamos, tratar melhor, né? O que você chama ali de contexto, né, no fim da paisagem, né, na realidade pode ser entendido como o sistema sociotécnico global da energia solar, né, que eu acho que, né, como é que ela foi evoluindo. Então, muito do que aconteceu no Brasil, na realidade, é reflexo de uma evolução tecnológica da energia solar no plano global, certo? E não que possa se ter entendido aqui. Então, por exemplo, isso eu percebo claramente quando a gente fala de nichos, né? O que significam esses nichos aqui no Brasil? Então, você tinha, evidentemente, iniciativas para tentar desenvolver a energia fotovoltaica no Brasil, né? Partindo da comunidade científica, alguns empreendimentos empresariais, né? E isso, de certa forma, entendo eu, foi abortado, certo? Literalmente, né? Então, você fala, num determinado momento ali, que houve uma mudança de paisagem e se abriu a economia brasileira, né? Que foi o governo Collor, né? Essa abertura. E eu entendo que isso realmente seja um ponto essencial para a gente entender a transformação da energia fotovoltaica no Brasil. Então, ela vai entrar de outra forma, né? Então, existia, digamos, um projeto, eu acho que talvez isso não fique claro, um projeto mais nacionalista, eu entendo eu, né, de
desenvolvimento, que inclusive se apoiava na comunidade científica brasileira, de desenvolvimento da tecnologia fotovoltaica aqui no Brasil, né? E isso foi, de certa forma, abortada quando você teve essa mudança da política econômica. A Telebrás, né, era muito importante, porque ela que estava por trás da ilha dinâmica. Então, e esse projeto, pelo que eu entendo, ele não foi completamente abandonado. Ele exige, então, sempre tem alguém pensando em alguma coisa ali para, digamos, retomar esse projeto mais nacionalista, quer dizer, tentar desenvolver a indústria aqui, etc. e tal, e isso realmente não vingou. Então, eu acho que pegar um pouco mais esse conflito, né, de visões ali, né, de projetos de desenvolvimento tecnológico do país, enriqueceria mais a tua análise. Né? Então, se perceber esses conflitos. Né? Aí eu acho que também é muito interessante, e, aliás, isso vai... também na linha do que você apresentou, essa segunda parte, que eu acho que eu achei muito bom, essa questão dos imaginários sociotécnicos, excelente, porque aí você capta mesmo um pouco, né, quais são as ideologias, né, os discursos que estão subjacentes, etc. É interessante, porque agora o que fica um pouco, eu acho, são os interesses econômicos que estão por trás dessa. Porque eu entendo que essa ideologia, né, um pouco o que falava lá o Herrera da política explícita, implícita, é um discurso para, sei lá, capturar, mas por trás há interesses, né, econômicos fortíssimos. Né? Então, isso que eu acho que não fica muito claro. Né? Deve ter interesses tanto estrangeiros, né? Então teria que se interessar, ver um pouco como é que é a indústria, né? Porque é chinesa, porque é grande exportadora aqui para o Brasil, né? Ela está encarando o Brasil, né? E como esses grupos nacionais, que na realidade eu entendo que eles estão lucrando muito com a energia fotovoltaica, certo? Então se tornou um grande business, né? À medida que, né, foi se propagando esse modelo da gente importar tudo e trazer de fora, enfim, que é o que vingou. Né? Então, esses grupos estão ganhando muito dinheiro. Eles têm uma lógica rentista. Entende? Aliás, tem um artigo que a gente dá lá na disciplina que trabalha não sobre o caso da fotovoltaica, mas sobre lá nos países nórdicos, sobre inclusive da biomassa, que eles se aproveitam. Então, são grupos que já, né, têm, digamos, consolidados e que têm rendas ali, né, que a gente pode dizer, né, que estão se apropriando, né, porque eles estão ganhando muito dinheiro com isso, né, e que vão querer se perpetuar. Por isso que é difícil achar que isso é um projeto mesmo. Né? Eu entendo isso, quer dizer, isso que você mostrou no final, né, que eles querem chegar a 30%, 40% da matriz elétrica brasileira, etc. E tal, eu não sei se isso é um projeto, né? Porque justamente o projeto exigiria que eles tivessem uma proposta global, e eles não têm. Na realidade, eles trabalham um pouco numa lógica parcial, ali, né? Que vão comendo os outros. Né? Então, isso também é um ponto que deveria aparecer, por exemplo, esses conflitos com as outras fontes de energia, inclusive as próprias renováveis, etc. e tal, que hoje está acontecendo, né? Com a eólica, por exemplo, né? Tá sendo. Aliás, isso não é só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro, né? Esse fenômeno está acontecendo. Então, como é que, né, você compatibiliza esses interesses? Então, eu acho que eles têm que estar mais em evidência, né? Esses interesses econômicos que estão por trás, os ganhos que tem isso, e o lado ideológico que eu acho que você captou, mas eu acho que você não explicitou, porque só de bater o olho e ver como é que esse pessoal se veste, né, a gente já percebe qual é a orientação política deles, certo? Então, se não há, por exemplo, o movimento lá das blusinhas contra a taxação, não tem, né,
semelhanças com o movimento aí fotovoltaico que não quer pagar a rede ou que não quer que pague imposto de importação, etc. E tal. Eles estão na mesma lógica, né? É uma lógica de gente que está querendo se aproveitar de certas oportunidades abertas pelas transformações tecnológicas para ganhar dinheiro, certo? Porque, no fundo, é isso, né? Então, e aí eu achei bem interessante esse outro grupo de interesse, porque, evidentemente, existe essas duas coisas, né? Então, você tem um grupo realmente que eu acho mais genuíno, que está interessado, que é o velho projeto, digamos, fotovoltaico, que estava lá no início, que você colocou lá, o Reis, né? Então, é a ideia da descentralização, do mundo mais né, acessível, enfim, principalmente para pessoas que moram em regiões remotas, porque a fotovoltaica ela tem esse aspecto que é descentralizada, ela pode chegar no campo, lá longe, onde esse aspecto que é bem interessante, que ainda subsiste, eu entendo que deva ter grupos com essa lógica, mas que hoje está sendo completamente tomado pelo primeiro grupo lá que você apresentou, e ele está, inclusive, se apropriando de uma parte do discurso do outro. Eu acredito que exista isso, né? Então, porque, no fundo, tem a questão do movimento ambientalista, né? Então, que eu entendo que está mais por trás do segundo grupo, certo? Ele teria mais a ver, mas parte do discurso ambientalista, como ele fala, o sol é para todos, está sendo apropriado por esse outro grupo, que eu acho que hoje ele é dominante, né? Muito poderoso, etc. E tal, atuando aí. Enfim, só para te dizer que o teu trabalho é muito interessante. Talvez algumas complementações, por exemplo, separar o que é geração distribuída, solar, da geração centralizada, e dentro da geração distribuída, o que você chamou de geração compartilhada, que é um novo modelo de negócio, certo? Que você introduziu ali dentro da geração distribuída, enfim. Então, são coisas interessantes, porque, no fundo, por exemplo, você falou das distribuidoras. As distribuidoras elas têm mais interesse, eu entendo, apesar que elas têm também algo com geração distribuída, mas elas estão mais interessadas nessa geração mais concentrada, né, solar, que é onde que elas poderiam atuar, né? Então, ela tem mais interesse aí. E tentar um pouco também mostrar que a energia solar talvez não seja só um sistema técnico, são vários ali, né? Vários modelos, por exemplo, para dizer de negócio ali que você tem ali, né? E essa questão, enfim, está muito interessante, francamente. É empolgante o seu trabalho. Suscita muitas reflexões. Obrigado, professor. Sim, com certeza a questão do... Bom, vários pontos você colocou aqui, que eu anotei vários, né? Mas fundamental, eu tenho buscado muito entender justamente uma parte que você falou, né? Que quando você mencionou a abertura do governo Collor, né? Ali, o que havia antes, né? Então, naqueles slides que eu coloquei no período do PRODEM, né? Quando teve aquele projeto de iluminação municipal, né? Então, aí que está, né? Eu usei aqui o termo imaginário sociotécnico, né? E lá o imaginário sociotécnico ele era outro com a energia solar, né? Estou falando da década de 80, 90, né? Uhum. Que é vamos dar acesso a quem não tem energia, né? A ter energia, né? E isso com dinheiro, né? O Estado, né, ele nunca entrou, o governo, ele nunca entrou com convicção na energia solar, como ele entrou em outras fontes, como foi a hidrelétrica, né? Ele deixou isso mais ou menos assim, essa energia, vamos tentar esses projetos aqui, né? Tem um mercado aí se organizando, tem um processo de desenvolvimento tecnológico aí que vem barateando, vamos deixar isso para o mercado fazer coisas com energia solar. Né? Então, largou, assim, o Estado se retirou de projetos que ele poderia se envolver. O que esse grupo mais do terceiro setor tenta sempre reivindicar. Né? Então, por exemplo, eles colocarem a energia de geração distribuída no
no Minha Casa Minha Vida é uma vitória enorme em relação a isso, né? Assim, apesar de não ter ainda fundos ainda aplicados para isso, mas assim, simbolicamente é uma vitória grande, né? Você diz assim, bom, o Estado reconhece que a energia solar pode ser estratégica, né? E isso basicamente, nesses dois imaginários, é claro que esse imaginário pelo mercado, da transição pelo mercado, ele é mais dominante, né? Assim, então, como você falou, tem grandes interesses por trás. Essa feira que eu mostrei as fotos ali, a Intersolar, eu fui para essa feira, assim, então eles têm expositores lá, 70% dos expositores estava tudo em chinês, né? Não dava nem para entender o que estava escrito, tudo em chinês, tudo. Assim, então, e lá dentro, nas salas onde tinham as conferências, né, corria essa discussão de como nós vamos ampliar ainda mais a expansão da solar, diversidade, né, mostrando diversidades de sistemas solares, falando de energia compartilhada, né, modelos de energia compartilhada que são novos mercados, falando muito de baterias, né, isso eu não mencionei nada aqui, é porque é um tema muito diverso, é um tema muito grande, né, a gente tem que escolher algumas coisas. Agora, a parte que você colocou que é fundamental, que eu não falei aqui, são dos interesses, né, que estão envolvidos por trás, né, e são certamente, você tem interesses de empresas grandes também, né, então existem vários níveis de negócio, né? Então você tem desde o integrador, aquele que instala a placa solar, que ele tem uma empresa pequena, ali em Barão Geraldo, né, e você tem, por exemplo, o que eles chamam de grandes projetos de engenharia, como é que tem uma sigla para isso, né? Que é, por exemplo, a WEG, né? A WEG é uma empresa enorme que ela constrói grandes projetos solares, tanto essas fazendas solares centralizadas, mas também material solar distribuído. Então existe uma diversidade de atores que estão dentro do setor solar que realmente tem interesses aí muito diversos. Você tem, por exemplo, todo um grupo que não vende painel solar, vende só os suportes e equipamento. Então, assim, tem muitos grupos que se envolvem com isso, né? Incluindo o agronegócio agora também, né? Que tem defendido a energia solar, né? Como uma fonte de energia, né? Então, realmente, eu teria que caracterizar melhor essa parte dos interesses envolvidos para ter um pouco mais de compreensão desses grupos, né? Na parte nessa parte econômica, né? Na verdade, essa pesquisa, né? Como eu mostrei, ela tem duas partes aí, né? Então, uma primeira parte que é mais envolvendo essa caracterização dessa trajetória, né? A partir de uma linha temporal que me foi passada nas entrevistas, né? Eu estou muito baseado nas conversas que eu tive com esses diretamente envolvidos nessa história, né? Então, eu, por exemplo, entrevistei um dos primeiros professores que trouxe um painel solar para o Brasil, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Então, essa narrativa, né, de que a energia solar, a gente teria capacidade, em dado momento, de produzir painéis solares aqui, né? Desenvolver células aqui, mas que simplesmente não tinha interesse. Assim, não tinha interesse no sentido tanto do mercado quanto de financiamento público para isso, né? Então, um professor aqui da Unicamp que organizou um evento de energia solar que foi muito bem sucedido já em 2013, 2014, né? Ele falou que até pediu dinheiro para a FAPESP não aprovou o dinheiro para falar sobre energia solar, assim, sabe? Então são coisas assim que não tinha uma clareza da importância disso, assim, né? Então é uma coisa que eu tento entender também, né? Assim, aí depois, né, você tem esse boom da energia solar. Então isso é uma coisa que ainda estou tentando adequar de uma maneira assim responsável e interessante para entender, né? Mas certamente eu tenho só resultados parciais aqui que estão direcionando a pesquisa, mas eu vou complementar eles com outras buscas, né? Certo? Mais alguma questão, pessoal? Algum comentário? Não? Bom, então acho que a gente pode encerrar por hoje, né? O que vocês acham? Eu acabei falando bastante também, né? Então a gente pode encerrar a gravação aí, Yama, e a gente fica por isso por hoje.